E hoje, quando a gente vai, eu particularmente falando de mim, eu sinto muita saudade dos antigos locutores, narradores de esportivo de rádio, né? Eu admirava muito, inclusive ainda hoje para mim ficou na minha memória ele como o melhor narrador esportivo. As narrações do gênio José Silvério, né? Locutor esportivo, que eu sempre acompanhei a narração de José Silvério quando ele narrava jogos do Corinthians, pelo rádio, pela TV Bandeirante, e hoje dá saudade, porque hoje não tem mais ele, inclusive eu nem ouço mais jogos pela o rádio, pela Bandeirante, porque não tem mais graça. Os narradores que estão na Bandeirante, para mim, não faz sentido, então a Bandeirante eu não acompanho mais jogo do Corinthians, porque quando o José Silvério era locutor esportivo lá, narrava, eu ouvia, fazia questão de ouvir os jogos do Corinthians, era fãzaço dele, encerrou a carreira, parou, né? Grande narrador. O outro é o Willy Gonzer, isso mesmo, Willy Gonzer que já se foi para o céu, que fim levou, partiu. Para mim, no mesmo nível de José Silvério, admirava ver as narrações dele. Apesar de eu não torcer para nenhum time de Minas, mas eu admirava muito, era muito profissional, garganta de ouro, a voz, o Willy Gonzo era um gênio, grande narrador que foi embora também, né? Esse aí já foi embora, Deus o levou e só deixou saudade, que pena. A Rádio Itatiaia ainda tem hoje. O Caixa, por exemplo, é um bom narrador, mas o Willy Gonzo era insubstituível. Ninguém substituiu o Willy Gonzo, né? Só saudade. Willy Gonzo, o grande Willy Gonzo. Esse aqui nós tem ele ainda aí. Por isso eu não perco o jogo do Corinthians pela TV, pela Rádio Globo de São Paulo, né? Esse é o Oscar Ulisses, grande narrador de futebol dos antigos. O José Silvério, eu falei, encerrou. O Willy Gonzo já foi para o céu e ele continua na lida. Fantástico, é o nível de Willy Gonzo e José Silvério que ainda tem. E aí eu gosto muito de ouvir o jogo do Corinthians pela Globo quando ele narra, né? Oscar Ulisses, né? Esse sim, grande narrador. E o outro grande narrador que já encerrou a carreira, que é o José Carlos Araújo, gostava de narrar o futebol lá no Rio de Janeiro pela TV, pela Rádio Globo do Rio de Janeiro, grande narrador, fantástico.